Começar, porque o estômago não tem ética, não tem moral. Então... Nem tem como pôr, né? Bem, meus amigos, estamos aí na parte reservada a qualquer dúvida, qualquer questionamento. Estou às ordens. Como o nosso seminário vai de 14 até 18 no máximo, teremos aí esse momento até mais ou menos uns 10 minutos antes de encerrar, quando eu farei alguma consideração final. Então, me coloco à disposição, se alguém quiser fazer alguma colocação. Eu quero fazer uma pergunta, porque assim, a gente ouve muito assim, que a diferença entre paranormal e médium. Essa é uma boa colocação. Quando nós falamos o paranormal ou médium, enquanto a expressão mediúnico ou médium normalmente está associado ao próprio jargão espírita, paranormal normalmente está associado à parapsicologia, né? Embora Allan Kardec examinou também os fenômenos também de natureza anímica, isso é, paranormal, mas anímico. Eu diria o seguinte, que a expressão paranormal é mais abrangente. Todo médium é paranormal também, porque paranormal diz respeito a fenômenos que estão numa linha diferente daquilo que a gente chama de normalidade, que não é o outro lado, anormal ou patológico, não é o normal, mas está no outro extremo que é paranormal, ou seja, qualquer fenômeno que foge à percepção convencional, nós podemos chamar de paranormal. Todos os fenômenos mediúnicos são paranormais. Agora, há fenômenos que são paranormais e não são mediúnicos. Por exemplo, a telepatia é um fenômeno paranormal, anímico. Eu não preciso de espírito para fazer telepatia, é a minha própria capacidade. Ou então, a visão psíquica à distância, a clarividência, é um fenômeno anímico, da própria alma, ou seja, é paranormal. Alguns fenômenos de pré-cognição, isso é, conhecimento do futuro, pré-ciência, Kardec vai examinar dizendo que se em alguns fenômenos de premonição o indivíduo é intuído para algo que vai acontecer, outros parece que é o próprio espírito encarnado que visualiza, que percebe. Nesse caso seria uma condição do próprio indivíduo, do próprio espírito encarnado. E outras manifestações, outros fenômenos, por exemplo, a emancipação da alma, ou seja, o desdobramento, é anímico. Eu não preciso de outro espírito para sair do corpo. Toda vez que eu adormeço, eu posso sair do corpo. Então é uma capacidade anímica. O meu pensamento é anímico, mas não é paranormal, mas porque o pensamento é um fenômeno normal. Mas qualquer fenômeno que na verdade sou eu que utilizo as minhas próprias forças, Edgar Cayce, o notável sensitivo americano, ele era muito mais paranormal do que médium. Swami Satya Sai Baba era muito mais paranormal do que médium. Os fenômenos de materialização de objetos com as próprias forças que ele dominava, o fluido cósmico e outras ocorrências que ele gerava, era muito mais de paranormalidade anímica do que mediúnica. Abrangendo ainda mais, Uri Geller, que entortava garfos e colheres com a força do pensamento. Paranormal, anímico, ou seja, a própria capacidade. Então há fenômenos que são paranormais e que não são mediúnicos. Embora todo fenômeno mediúnico pode ser considerado também um fenômeno paranormal. Então há indivíduos que são paranormais e há indivíduos que são médiuns, e o médium também é uma espécie de paranormal. Então é mais ou menos essa a definição com relação ao que é paranormalidade do que é mediúnico apenas, né? Que é um subtipo do paranormal. Poderia me explicar alguma coisa da escada de Jacó? O que tem a ver com a mediunidade, É um símbolo muito... Ela está perguntando em relação à escada de Jacó. A escada de Jacó é um símbolo muito interessante da cultura hebraica, que também fala, e que também faz uma alusão, Emmanuel tem uma mensagem falando isso, que faz uma alusão na escada de Jacó ao processo ascensional do espírito, ao processo de desenvolvimento do indivíduo na direção de planos mais elevados. Parece-me que essa é a metáfora que podemos trazer para a nossa vida. A escada de Jacó no sentido da direção. Na direção, o indivíduo sobe, né? Em toda a tradição religiosa tem isso, de subir como aproximação da divindade, né? Aproximação de Yahvé, de Jeová, né? No caso da cultura hebraica. Então é mais ou menos esse é o símbolo da expressão. Não sei, não me lembro, não me recordo se tem alguma conexão com o fenômeno mediúnico, né? O que nós vemos na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, em relação à mediunidade,
é normalmente aquela alusão do espírito que se derrama na carne. Aparece várias vezes isso, né? Joel, né? Derramarei nos dias do Senhor o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos anciãos terão visões, né? Vossos mancebos curarão, e assim por diante. Então fala um pouco das manifestações mediúnicas nos dias futuros, né? Nos dias chamados do Senhor, que seriam os dias de transformação que a humanidade está passando, por exemplo, atualmente, ou em outros momentos, clímax da história da humanidade. Então na Bíblia nós temos essa alusão, né? O espírito que derrama sobre a carne, como sendo uma metáfora. O que é o espírito que derrama na carne? É a mediunidade, né? Alguém? Eu queria saber, o médico que tem mais de uma faculdade mediúnica, vivência, audiência, psicofonia, a tendência natural é que uma dessas faculdades fique mais acentuada, ou a convivência é harmônica dessa situação durante o seu período de carreira? Essa é uma questão muito interessante, porque a prática, de uma maneira geral, a experiência sugere, que demonstra que normalmente o médium, pelo menos o médium ostensivo que trabalha em sessão mediúnica, normalmente ele acaba potencializando uma faculdade dessas que acaba sendo o escopo principal da sua tarefa. Por exemplo, o Chico, que é hors concours, que é um médium que sai de qualquer linha normal, de qualquer comparação habitual, porque é um médium excepcional, um médium raro, inclusive, porque tinha as faculdades todas mediúnicas em uma acentuada manifestação, mas essa energia foi muito direcionada para a psicografia. Nós vemos ele predominantemente na psicografia, embora ele trabalhasse também na sessão mediúnica em psicofonia, mas, por exemplo, se formos comparar o tempo que ele dedicava à psicografia, que às vezes varava as madrugadas, a sua irmã Luísa Xavier costumava dizer que ele às vezes ficava 14 horas sem parar em psicografia. Já se vê que é um médium que tem inclusive uma capacidade de vitalidade diferente, porque todo médium cansa depois de 1 ou 2 horas de sessão mediúnica e precisa de repouso, não tem condição de continuar dando prosseguimento. Então médium, mas só para comparar, né, para fazer alusão para as pessoas convencionais que atuam mediunicamente, a experiência demonstra que muitas vezes uma dessas faculdades parece ser utilizada pelos espíritos e direcionada para uma tarefa específica na sessão mediúnica. Porque muitas vezes o médium pode, na sessão mediúnica, em alguns momentos, ficar até confuso, e ora é psicofonia, ora é psicografia, ora é pintura, ora é isso e aquilo. Então muitas vezes os espíritos, para dar até uma organização, às vezes inclusive em função da necessidade, né, do corpo dos trabalhadores. Digamos, uma pessoa tem equilibradamente tanto a psicofonia quanto a psicografia, mas no grupo mediúnico, muitas vezes só ela tem possibilidade de psicografar, porque o restante é todo de psicofonia. Às vezes os espíritos usam ela mais para a psicografia, porque é o único médium de psicografia. Isso não é uma regra geral, às vezes acontece isso. Mas de uma forma geral, nós vemos os espíritos utilizando a energia mesma para fenômeno físico, para fenômeno intelectual, para fenômeno paranormal, a energia mesma. Desde os fenômenos mais banais, o movimento de copo, a brincadeira do copo, a brincadeira do ijá, aquela mesma energia que é utilizada pode ser utilizada para a psicografia, por exemplo. Então os espíritos acabam direcionando para um tipo de faculdade. Às vezes a faculdade que eles enxergam no médium como sendo aquela mais capaz de oferecer frutos mais abençoados, mais generosos, mais prolíferos em relação ao próprio benefício que ela pode proporcionar aos seres necessitados. Então, às vezes, utilizam. O que não quer dizer que as outras faculdades sejam anuladas ou desapareçam do médium. Permanecem, o médium continua com a faculdade mediúnica. Mas, muitas vezes, os espíritos é que utilizam mais a depender da necessidade. Quando eu examino, por exemplo, a mediunidade de Chico, é óbvio que com uma mediunidade daquela, o benefício que ele ia gerar para a comunidade através da cultura que ele legou por intermédio dos livros é extraordinário, né? Quanta coisa de conteúdo doutrinário, de conhecimento, de riqueza científica, filosófica e espiritual ele deixou por meio da psicografia. A mim me parece que se ele ficasse, por exemplo, restrito à área de cura, como começou, normalmente a mediunidade dele começou através desses fenômenos, efeitos físicos, cura, até que em determinado momento Emmanuel vai dizer, cessemos e agora direcionaremos o médium para a escrita. Por quê? Emmanuel é um grande educador. Como educar a comunidade, evangelizar a comunidade, se não através do livro, que é a melhor forma de criar essa consciência, essa mentalidade. Ele estava preocupado com a iluminação de consciência, não com cura de corpos.
E aí direcionou a mediunidade de Chico para aquela tarefa. Então, normalmente na experiência, a gente vê isso, direcionando para uma faculdade, até para o médium estar mais direcionado, mais concentrado em relação àquele tipo de faculdade, o que não quer dizer, repito, que as outras faculdades deixem de existir e que não possa ele também vivenciar um outro fenômeno, né, periodicamente um outro fenômeno de uma natureza diferente do que aquela faculdade convencional. Eu tenho pergunta. Eu tenho observado o seguinte, que a mediunidade parece que ela se manifesta em um determinado setor, mais especificamente devido à necessidade do momento que a gente vive, como foi o caso principalmente das manifestações na época de Kardec, né? E eu queria saber, e também nós tivemos até há pouco tempo muitas materializações. Hoje não se vê muita necessidade. Eu pergunto, nesse momento de transição planetária que nós estamos passando, que o maior problema da humanidade são esses focos de desentendimento, né, em vários lugares do mundo, o que poderia o médium especificamente, o que é que ele pode exercer da sua mediunidade em prol da paz mundial? Normalmente, na mediunidade, nós temos realmente esses períodos que foram muito bem descritos aqui, períodos específicos em que uma determinada faculdade mediúnica parece ser mais ostensiva, aparecem com mais frequência, né? Alguns autores chegam a especular, e eu estou colocando aqui apenas na condição de especulação, porque eu não vi confirmação de outros autores, que a depender do tipo de cultura, determinadas faculdades mediúnicas parecem ser mais predominantes. Por exemplo, na época de Allan Kardec, a psicografia parecia ser mais numerosa. Alguns autores especulam que é porque a cultura europeia francesa é mais de leitura. No Brasil, nós temos uma quantidade muito maior de psicofonia do que de psicografia. Talvez porque a nossa cultura não seja muito do livro, do livresco, seja muito do falado, informal, então se manifesta. Essa é uma tese interessante, embora eu não vi ainda a confirmação, mas eu acho que tem consistência, tem algum tipo de argumentação nesse sentido, né? Mas é interessante a gente examinar nesse sentido. A pergunta é muito boa, o que o médium, né, pode colaborar, com que o médium pode colaborar com a paz mundial. Acreditamos pessoalmente que a mediunidade, como sendo um instrumento que é uma ponte que liga dois planos da vida, Herculano Pires, em uma notável obra, vai dizer que o médium é uma espécie de ser interexistente entre duas existências, né? Ele faz essa alusão a Chico Xavier, né? E nós podemos acreditar que o médium está contribuindo para a paz da sociedade, começando com a paz dele mesmo, a paz interior. Já estou adiantando as minhas considerações finais. Mas o médium deve se preocupar primeiro com a aquisição da sua paz. O grande problema, ou um grande desafio que nós temos é que o médium, muitas vezes, fica muito preocupado com a iluminação do outro, com receber mensagem para confortar o outro, e não para iluminar-se primeiro, a fim de que sua luz contamine os outros à sua volta. Se o médium se preocupar primeiro com a sua transcendência, com o seu progresso, as coisas vão ficar mais fáceis. Porque com a sua conduta, onde ele vai manifestar conduta positiva, de tolerância, de amor, de caridade com relação ao outro, sem essa preocupação presunçosa de converter, de convencer, de salvar o outro, porque não é a nossa tarefa, ninguém salva ninguém. Nós contribuímos para que cada um se salve a si mesmo, através da sua iluminação. Então eu acho que um dos grandes problemas do médium, por ser uma pessoa muito sensível, que capta muita coisa, de acabar acumulando coisas que não são da sua alçada e desconsiderar a sua necessidade de iluminação. Iluminando-se, ele já está contribuindo com a paz mundial. Através da faculdade mediúnica, o médium está contribuindo, quando exerce bem a mediunidade, com a paz mundial. Primeiro, se ele é um médium que trabalha em reunião mediúnica e ele atende espíritos em sofrimento, esses espíritos em sofrimento que eles estão atendendo são espíritos que estão conosco, exercendo pressão psíquica sobre a sociedade, exercendo uma pressão mental, psicológica e espiritual de vibração na nossa psicosfera. Muitas vezes contribuindo com o estresse coletivo, com as tensões, com as irritações. Então, se o médium está sendo enfermeiro desses espíritos, está diminuindo as fileiras, digamos assim, dessas entidades que enxameiam a nossa psicosfera espiritual. Depois, ao servir de ponte, ele está consolando pode consolar encarnados e também desencarnados.
inclusive abrindo espaço para que os bons espíritos possam também conviver conosco mais próximo, porque através do serviço do bem, mesmo que os espíritos bons não se manifestem, estão próximos ali de uma atividade. O médium também, sendo ponte do bem, das informações do bem, está também de alguma forma com seu exemplo, não apenas divulgando com a sua exemplificação a imortalidade da alma, mas principalmente está sensibilizando o outro com a sua conduta de amor. Porque o indivíduo pode até não acreditar na imortalidade da alma, pode até não conceber, mas ninguém resiste a uma postura nobre, a uma conduta elegante, a uma postura admirável. Nós nos sensibilizamos pelo exemplo, a força do exemplo é incomparável. Por isso esses médiuns extraordinários, Chico, por exemplo, e outros, tanto sensibilizaram, inclusive, religiosos que não são espíritas, porque eles transcendiam em função da sua capacidade de compreensão, de amor, de abnegação, em que as pessoas sensatas, não os fanáticos, mesmo não concordando com as ideias espíritas, admiravam eles como sendo grandes pessoas na humanidade, né? Então eu acredito que o médium, ele pode ter uma penetração maior pela sua faculdade mediúnica, que possibilita essa penetração maior, tanto em encarnados para melhor ajudá-los, como em desencarnados que estão em nossa psicosfera, e que ele pode ser uma espécie de contribuinte para que a nossa psicosfera seja mais harmônica, portanto proporcionando paz ao nosso redor e ao nosso entorno. Então é muito interessante essa temática. Silêncio sepulcral. Muito bem. Então vamos fazer nossas considerações finais. Joana d'Arc, Espírito, tem uma mensagem no Livro dos Médiuns, capítulo 31, onde ela faz uma abordagem sobre o médium dedicado ao bem. E ela conclui dizendo que, em determinado momento, o indivíduo dedicado ao bem na mediunidade pode tornar a mediunidade um médium nato ou médium nato. Essa palavra, mais tarde, Kardec conceitua a palavra dizendo que é uma espécie de mandato mediúnico, de missão dos médiuns, de missão providencial dos médiuns, dando a entender que o indivíduo portador do mediunato é o indivíduo missionário da mediunidade. Não porque ele é intrinsecamente, mas pela sua conduta ele pode se tornar um apóstolo da mediunidade, um benfeitor da mediunidade. E essa é a tarefa. E ela chega a dizer, Joana d'Arc, que foi uma extraordinária médium quando encarnada, que como ser espiritual, ela estava dedicada, ela dizia isso, ela estava dedicada especialmente a conduzir aqueles que são portadores do médium nato para o êxito da sua tarefa. E vai dizer que todo médium que está imbuído do médium nato tem consigo o seu guia espiritual, com quem pode confabular, com quem pode dialogar mentalmente, e que é necessário insistir nesse diálogo, que nós não devemos recuar e não devemos ter pudor em conversar mentalmente com esse guia espiritual, porque ele é o nosso responsável pela nossa atual encarnação, em nome de Jesus, próximo de nós, e que devemos estabelecer um diálogo mais constante com ele, para que, em nome de Jesus, nós estejamos, através dele, sempre sintonizados com as fontes do alto da vida, as fontes generosas da vida. Isso me faz pensar na grandeza de O Livro dos Médiuns. Como O Livro dos Médiuns tem lições extraordinárias. São lições fantásticas, desde a parte teórica, da parte técnica, da análise a respeito dos fenômenos, de como os fenômenos materiais, como ele coloca, a teoria das manifestações materiais, teoria das manifestações inteligentes ou intelectuais. Fico impressionado com a grandeza do Livro dos Médiuns, porque em uma época de profundo materialismo, Allan Kardec, de alguma forma, antecipa essa desconstrução da matéria que lentamente as ciências atuais, com a física quântica, com a biologia molecular, com as grandes contribuições dos teóricos do comportamento humano, nas ciências transpessoais, tem desconstruído a matéria. Emmanuel, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no seu prefácio, vai dizer: o materialismo tende a desaparecer por falta de matéria. Ele vai utilizar essa expressão. Vai chegar um momento que o materialismo vai desaparecer por falta de matéria. Porque ele diz, porque a própria ciência, ao longo dos tempos, tem desmaterializado a matéria. Tem chegado à conclusão que a matéria são átomos, são partículas subatômicas, já dividiram o átomo.
mais ainda encontraram energia, mais ainda os raios que não são vistos, chegando à conclusão, diz Emmanuel, que a matéria é uma radiação. Se a gente for desconstruir a matéria, é uma radiação. E aí ele termina o prefácio dizendo: a criatura encarnada nada mais é do que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Turbilhão eletrônico é que vai dizer que tem eletricidade e que é comandado pela consciência, pelo ser espiritual. Então, ele vai chamar a atenção disso para dizer que a mediunidade é, digamos assim, a porta principal de acesso para essa desconstrução filosófica que temos, que tudo na vida é apenas aquilo que é imediato, é aquilo que fere os nossos sentidos mais grosseiros, os nossos sentidos habituais. E vai dizer também, tanto Emmanuel quanto outros espíritos e outros autores, que nós tendemos no futuro a ter uma mediunidade geral, generalizada. A parapsicologia dizia que nós temos uma faculdade psi e que no futuro todos teremos essa faculdade psi, utilizando a expressão, portanto, grega psi. Essa faculdade geral, porque a faculdade mediúnica, como é do indivíduo, que vem sendo desenvolvida ao longo das encarnações, chegará um momento que todos trabalharemos e teremos uma faculdade mediúnica mais acentuada, mais pungente, não necessariamente todos ostensivas, mas sem dúvida nenhuma com um acesso maior, como acontece em outros planetas. Quando, por exemplo, os relatos que temos na própria codificação de espíritos de outro planeta se comunicando e dizendo que aqui a dupla vista é geral. Dupla vista seria a vista psíquica. Que nós nos comunicamos aqui com a facilidade do pensamento. Temos uma ideia do que vai nos acontecer depois de muito e muito tempo, é claro. Temos uma ideia pálida, mas quando a gente vê, por exemplo, a velocidade das comunicações virtuais, a capacidade que a gente tem na velocidade das comunicações, a gente está vendo que cada vez mais nós estamos chegando lá, para essa comunicação ser cada vez mais acentuada, até chegar ao momento de comunicações mente a mente. Então, nós temos essa ideia. Como nós falamos, a auto-iluminação do médium. O médium preocupar-se com o seu engrandecimento moral. É a grande tarefa da mediunidade. Se ele se preocupar em melhorar a si mesmo, ele está bem na sua missão mediúnica. O resto vem como consequência. Porque se ele se preocupa em melhorar, ele se preocupa também em fazer o bem. Não pelo outro, mas em função do seu melhoramento. Então ele está, digamos assim, crescendo emocionalmente. Ele não está, digamos assim, na vida exterior. Porque muita gente vive apenas para fora, e muitas vezes viver apenas para fora é antecipar a desencarnação. Porque quando eu vejo, por exemplo, Chico Xavier sempre doente, foi até 92 anos. Certa vez alguém perguntou para Chico: Chico, é verdade que você está morrendo? Como é que eu pergunto um negócio desse? Isso na década de 70. Chico já tinha morrido várias vezes, né? Porque ficava doente, era internado no hospital direto. E Chico disse: meu filho, o povo está com uma pressa danada, eu não. Em 1976 ele respondeu o seguinte: eu estou namorando o ano 2000, em 76. Eu estou namorando o 2000, e é verdade, só desencarnou em 2002. Divaldo está aí. A gente encontra Divaldo naquele ânimo, naquele caminhar tranquilo, a gente pensa que ele acabou de acordar. E quando a gente vai perceber, ele estava na África do Sul, depois foi para o Japão, depois foi para a China, chegou ali e vai fazer palestra agora aqui em Salvador. E a gente vê a disposição, bom ânimo. O que é que eu quero dizer com isso? O médium que quer viver mais, trabalhe. Trabalhe mais. Porque, como diz Emmanuel, a mediunidade é uma enxada colocada a esmo, vai enferrujar. E vai causar danos, inclusive psíquicos. Então o trabalho do bem, é claro que não é para ficar neurotizado, workaholic, não é isso. É o indivíduo que está dedicado ao bem, atuando no bem. Porque o trabalho movimenta as engrenagens da alma, diz o Espírito Joana de Ângeles. Então, esse cuidado que nós temos para, de alguma forma, alcançar expressões mediúnicas mais consistentes. Meus amigos, eu fico percebendo o quanto nós poderíamos chegar, não no sentido de ego, de vaidade, mas no sentido de êxito interior, não êxito exterior, êxito interior com as nossas faculdades mediúnicas, se nós nos permitirmos. Vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais se quiserdes. Vou contar um caso que não é muito conhecido, e já contei em outro momento sobre um tema muito parecido. Divaldo Franco certa vez contou para algumas pessoas presentes que ele colocou uma música em um toca-CD, e ao ouvir a música, é uma música muito conhecida, uma música popular, A Noite do Meu Bem.
E ele ficou ouvindo e pensando na música. E de repente ele teve um fenômeno, um contato psíquico. Dolores Duran adentrou-se no recinto e disse para ele: eu vou lhe contar a história dessa música. Ele ficou impressionado e mais tarde disse isso publicamente. Eu estava na época e ele falou isso alguns anos atrás. Ele disse: eu vou lhe contar a história dessa música. Quando eu vivi um luto muito grande, eu perdi um grande amor, o meu amado morreu. Então eu fui para o bar com ele eu ia costumeiramente, no qual eu ia com ele costumeiramente. Eu fui nesse bar, sentei na mesma mesa, a gente já era conhecido por todas as pessoas, sentei na mesma mesa acabrunhada, melancólica, deprimida, e eu pedi uma bebida. E antes da bebida chegar na minha mesa, eu tive uma experiência psíquica e vi o meu amor ali presente, que se aproximou de mim e disse: anote a letra da música que eu vou lhe dar, que essa letra vai traduzir a nossa história, o nosso romance. E ele começou, ela disse que tentou, pegou, mas não tinha nem caneta. E ela disse: eu anotei com batom e um guardanapo, para mais tarde, naturalmente, apresentar essa obra, que é muito famosa, eu não me lembro a letra direito, mas A Noite do Meu Bem, que naturalmente traduz essa beleza. É uma música cheia de poesia, cheia de saudade também, cheia de saudade de uma entonação poética. E aí Divaldo disse de público, depois dessa experiência psíquica, eu fiquei pensando: uma mulher alcoólatra, atormentada, que era de uísque, vodka pra cima, e ainda assim teve uma experiência mediúnica de captar uma letra tão fantástica, uma música tão bela. Por que nós, médiuns espíritas, dedicando ao bem, não podemos nos abrir para uma integração maior com a consciência cósmica? Porque nós não podemos nos abrir também para a recepção de coisas profundas, não necessariamente de beleza para envaidecer o nosso ego, mas de coisas substanciais, de coisas importantes para a nossa vida? Por que nós não podemos produzir mais e melhor mediunicamente? Por causa, às vezes, dos nossos vícios, de outros. A gente às vezes não tem o vício da bebida, mas tem vícios tão ruins quanto, tão danosos quanto. Nós falamos aqui da limitação das nossas percepções. A gente não ouve muito, não vê tanto o corpo visual. E olha o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente fala, como a gente fala. A gente tem 2 ouvidos para ouvir mais, 2 olhos para ver melhor, e ainda assim a língua vai destrinchando tudo que é coisa. E naturalmente nós nos invadimos em tudo que é coisa, e perturbamos os outros em função das nossas capacidades. Então por que uma mulher atormentada daquela, alcoólatra, por que nós não podemos produzir mais e melhor, com qualidade mediúnica? Então essa é uma reflexão importante, que nós deixamos. A tarefa do médium é primeiro iluminar-se, para que a sua faculdade mediúnica também se ilumine. Ainda Divaldo, novamente, ele conta de uma grande provação que ele vivenciou após a publicação do livro Mestre de Amor. E Joana apareceu e ele estava muito desolado, muito desconfortável. E ela disse: não sei o que é que está acontecendo. Ele disse: meu Deus, o guia não sabe o que é que está acontecendo, imagine. Ele disse, era uma espécie de retórica para que ele falasse. Ele disse: a senhora não está vendo, estou passando por situações muito difíceis e a senhora não me dá uma mensagem confortadora. Ele queria, na verdade, cair em colo. E como não há privilégios, ele é médium, então ele é paparicado pelos espíritos. Não existe isso. Então, o espírito disse assim: como não? Aí algum engano aqui entre nós. Peguem o nosso mestre de amor. Veja como é que eu escrevo. Deves fazer isso, evites fazer aquilo. Tu deves seguir o roteiro abençoado pelo Evangelho de Jesus, etc. Tu é tu, disse ela. Eu escrevo para ti. Tu publicas para os outros porque queres, porque o meu compromisso é contigo. Não foi isso que Allan Kardec disse no Livro dos Médiuns? Ainda deu lição doutrinária. Não foi isso que Allan Kardec disse no Livro dos Médiuns? O médium deve tomar para si primeiro as comunicações que recebe, antes do que para os outros. Então, toda a comunicação que o médium recebe primeiro é direcionada a ele mesmo. É um conselho para ele mesmo, antes do que para os outros. Então, é essa a proposta da mediunidade. É a proposta do me melhorar, do me tornar uma pessoa melhor. Kardec vai dizer: o que adianta eu entrar em transe, eu produzir fenômenos, os espíritos se comunicar comigo, e eu sou tão egoísta quanto um materialista, eu sou tão insensato quanto um indivíduo de vida promíscua, de vida orgíaca.
Eu sou tão agressivo quanto qualquer pessoa na rua banal, mundana, que não conhece a doutrina que eu conheço. Então, que responsabilidade, que agravo de responsabilidade. E como nós temos... É claro que a gente não vai errar nunca, vai ficar sempre... Não. É claro que a gente vai ter os desígnios, porque os hábitos do passado estão muito arraigados ainda, que de vez em quando... Chico dizia isso, dizendo que nós temos séculos de sombra e algumas horas de luz. É claro que a vela que a gente está acendendo agora ainda sofre a influência da escuridão que está lá atrás. Mas é o começo. Então é claro que a gente vai experimentar. Raul Teixeira conta que na época que ele era professor do ensino médio, os professores com muitas dificuldades, e ele foi se empolgando, teve uma situação muito difícil para os professores, para a categoria, ele começou a se empolgar e começou a dizer, realmente, esse negócio, a gente está sendo muito injustiçado, porque chegou a tal ponto que não tinha reajuste, que eu já estava pagando para trabalhar. E aí ele começou a se insuflar e disse, realmente é injusto, etc. E começou a falar. E aí começou a contaminar os colegas da escola em que ele trabalhava. E começou, etc. Isso mesmo, a gente tem que reivindicar. E começou. Aí daqui a pouco, o espírito Camilo, o seu guia espiritual, apareceu na hora errada. Guia só aparece na hora errada, né? Apareceu, olhou para ele e disse, ai meu Deus, e foi se aproximando. E ele disse, é isso mesmo, e os professores também, é isso mesmo, etc. E aí, diga aí, Raul. E Raul, pera um pouquinho, que eu quero pensar, mas raciocinar nesse... O espírito se aproximou. Quero raciocinar um pouco mais sobre isso. E o espírito foi se aproximando e disse assim, ah, certo. Quer dizer que você está, inclusive, sendo o pivô de uma espécie de insurreição, de insubordinação. Muito bem, como espírita, eu estou só observando você. Aí ele mentalmente disse assim, mas meu irmão, isso é justo. O que a gente tá, a nossa categoria é muito injusto esse negócio. É muito complicado, a gente já está quase pagando para trabalhar, não tem aumento, não tem reajuste de salário, etc. Começou a se queixar. E aí Camilo olhou para ele e disse assim, olha, eu vou lhe contar uma coisa. Você e esse grupo aqui esteve em um passado ganhando muito dinheiro e não trabalhava. Já que ganhou muito dinheiro no trabalho, agora voltou para trabalhar e o salário já está garantido. Quando você superar esse débito, você vai para outro local, vai sair dessa situação e vai ter outra oportunidade, porque o débito já foi. Mas não complique mais a situação. E aí alguém diz, e aí Raul, vamos ver o que é que a gente faz? Espera que eu não estou me sentindo bem, é melhor a gente marcar uma outra reunião. Uma outra reunião, etc. E ficou naquilo. E depois, naturalmente que ele passou um tempo, depois ele acabou realmente sendo relocado, etc. As nossas provações, o que não quer dizer, claro, que o espírito de reivindicar de maneira justa, de maneira humana, mas era uma lição que também o espírito estava passando naquele momento. Isso é, o médico tem as suas tentações, os médicos têm os seus impulsos, têm os seus desafios. O médium vai entrar em um local, em um ambiente, vai sentir um mal-estar, porque ele é médium, ele é sensível, ele vai sentir um mal-estar. O que ele precisa fazer é não se deter no mal-estar, não se fixar. Da mesma forma que a gente vai numa feira, a gente passa na feira, a gente vê uma fruta podre, o fedor da fruta podre, o odor fede, a gente não fica ali, a gente passa adiante. O que a gente precisa fazer é isso, a gente não se fixar. Da mesma, aliás, não é só o médium não, todos nós. A gente está em casa, aí tem um programa de televisão, tem um conteúdo agressivo. A gente não vai fingir que não olhou, muito bem, nenhum pecado olhar, etc, até para se informar. Mas não se fixar, não ficar ali, alimentando aquilo ali. Porque aí vai trazer perturbação para a gente. Se a gente quer até saber o que está acontecendo, liga a televisão. Ah, mas isso daqui eu não vou ficar aqui. Troca de canal, se fixa em outra coisa. O problema não é pensar, não é ter pensamento e até sentimentos. O problema é alimentá-los. É fixar-se neles. Essa é a grande ocorrência, a grande dificuldade que, naturalmente, os médios, as pessoas em geral, e os médios principalmente, devem ter cuidado para não se fixar. Porque o médium tende, com uma antena que capta as coisas, tende a se fixar e aquilo aumenta, aquele mal-estar, e para sair demora. Com o tempo e a maturidade, o médium vai sair cada vez mais rápido desse mal-estar, desse odor, metaforicamente falando, desse cheiro ruim, né? Nauseante e assim por diante. Então, a providência divina, de vez em quando, inclusive, chama-nos a atenção para que a gente possa despertar. Na época que, fazendo graduação, na minha atividade profissional, no meu curso, eu tive um estágio em um manicômio daqui da cidade. E eu ia, acompanhado por um psiquiatra, que era um professor de psicofarmacologia. Eu ia com ele, e ele deu lições extraordinárias. E era interessante que ele entrava no hospital, no sanatório, ele entrava conosco, e os estudantes, a maioria temendo, porque não conhecia a realidade,
E os doentes iam se aproximando, ele diz assim, eu sou Napoleão, ele diz, muito prazer, Napoleão, eu sou isso, eu sou aquilo, ele ia tratando todo mundo assim, e alguém diz assim, doutor, eu sou fazendeiro, eu tenho 20 fazendas, que bom, etc, e eu tenho isso, eu conheço, não sei o que lá, amanhã eu saio, amanhã você vai sair mesmo, e ele ia tratando, e alguém diz assim, você não tem medo? Ele diz, não, eles que são os doentes, eu sou a pessoa saudável. Será que a Terra também não é um grande manicômio? Que a gente também tem que lidar dessa forma? Muita gente enferma? Será que a Terra não é um grande sanatório? Mas o que eu achei interessante foi esse lidar com as expressões daqueles doentes, e ele dizendo para mim, para isso, aquele dali ele falou que tem 20 fazendas, né? Quando ele toma eletrochoque, depois da primeira sessão de eletrochoque, já fica em 5 fazendas. Na terceira sessão de eletrochoque, ele já está pedindo esmola na rua. Aí eu fiquei raciocinando, talvez é isso que a providência divina faz conosco, né? A gente se acha, aí toma um eletrochoque, aí começa a baixar um pouco o facho. E aí até que vai se ajustando e vai recuperando a sanidade mental com, digamos assim, as pancadas da vida, né? Para falar de maneira bem popular, e na mediunidade nós temos também essas experiências. Quantos médiuns que coroaram a mediunidade de luz, senão através das escolhas que eles fizeram. Eu citei Zilda Gama. Quem conhece a história de Zilda Gama sabe que ela passou por um momento muito provacional. Ela era noiva, estava às vésperas do casamento, quando os pais que já eram mortos, uma irmã sua com o marido morreu em um acidente. E ela ficou em casa com 5 sobrinhos. O noivo disse para ela, você coloca-os em uma instituição de criança. E ela disse, não, eu vou cuidar deles. Ela disse, então não tem casamento. Ou eu, ou eles. Essa coisa infantil que alguns homens fazem, né? Ou eu, ou eles. Ela tirou o anel. Mais tarde ela ia declarar que aquilo foi um dos momentos mais difíceis, porque ela tinha afeto por aquele rapaz. Mas a sua consciência espírita, de não deixá-los ao abandono, não fazer a outrem o que não desejar que outrem lhe faça. Ela retirou o anel e entregou a ele. E disse, você vai ser feliz com outra pessoa. Que escolha difícil. Escolher uma escolha dificílima. Mas, naturalmente que mais tarde ela vai se coroar de êxito e de bênçãos em função dessa experiência. Ivone Pereira, na área afetiva também, ela teve uma experiência dessa natureza. Ivone sempre foi uma pessoa muito melancólica, muito retraída, porque a sua última encarnação ela suicidou-se por questões afetivas, por questões amorosas, não sabendo inclusive aproveitar o lar. O marido e os filhos se jogou nas águas do rio Tejo em Portugal e voltou com as marcas do suicídio e com a mediunidade que lhe causava dores lancinantes, principalmente nos transes com suicidas. E ela vai dizer que desde criança ela visualizava Roberto Canalejas, um espírito que aparecia, que era o marido da reencarnação anterior. E ela dizia, eu não sabia porquê, só mais tarde eu fui entender. Quando ele aparecia, ele me apareceu quando eu tinha 15 anos. Ele me causava uma melancolia, uma angústia. E quando desaparecia, era uma dor de saudade, que eu queria que ele voltasse. Mas eu não entendia por que era aquilo. De vez em quando ele aparecia e desaparecia, até que ele disse, não vou mais aparecer, porque eu vou me reencarnar. Desapareceu. Reencarnou realmente, ela nunca mais viu, mas nunca esqueceu essa pessoa. Ela teve, de alguma forma, uma vida muito retraída. Não veio com as marcas físicas do suicídio, mas com marcas emocionais. Peguem as fotos de Ivone, é raro, uma ou outra a gente vê Ivone sorrindo. Quase sempre é um semblante um pouco taciturno. Mais tarde, no entanto, ela teve uma experiência com uma pessoa com quem quase ela desenvolveu uma relação. E Charles se envolveu. A interferência dos espíritos, porque ele sabia que o drama dela era afetivo e ela poderia reincorrer no suicídio. E como Charles percebia que o rapaz também era mal intencionado, disse para ela, quer dizer que você marcou um restaurante com fulano de tal? Você sabe que na vida material, Ivone, tudo são trocas? Quem é que vai pagar o jantar? Ele se ofereceu, porque eu não tenho condição. E o que é que você acha que ele vai querer em compensação? Ele disse, pode ir, mas eu não virei. E quando você for, nós nos despedimos. Agora, se você optar, mais tarde ela percebeu que era um homem, inclusive perverso, um homem que tinha, inclusive, transtornos sérios, inclusive na área sexual. Mas naquele momento era a postura do guia. Ela estava marcada para não ter, digamos assim, experiências amorosas nessa encarnação. A grande verdade é que muito tempo depois,
ela já era uma senhora de 70 anos. Ela, se comunicando em esperanto, que sabia falar muito bem, ela encontrou Roberto Canalejas, que morava na Suíça. E ele, que era especialista em esperanto, se comunicava com ela. Ele quis vir aqui, chegou a vir aqui no Brasil para buscá-la, para encontrar-se com ela, e ela disse de tudo para não vir. Primeiro que ele era um rapaz de 38, 40 anos no máximo, ela era uma senhora de 70. Então ela estava naturalmente resistente com aquele encontro. Quando ele veio, ela pediu à irmã dela para dizer que ela viajou e que não tinha previsão para voltar. E ficou da janela olhando, visualizando ele. E nunca mais teve a oportunidade de envolver, porque o drama, o débito dela era na área amorosa. Ela suicidou-se porque não soube lidar com a relação amorosa. Mais tarde, no entanto, muito mais tarde, ela desencarna. E recentemente, numa reunião do Conselho Espírita Internacional, Divaldo Franco contou essa história e disse que eles estavam os dois de mão dadas presentes. Agora, vivenciando o amor em plenitude, porque ela está numa região muito feliz da espiritualidade, superando os dramas do passado. Então, a mediunidade tem essas experiências. Quem não se recorda, por exemplo, do sobrinho de Chico Xavier, que chegou de público e disse que Chico Xavier era um charlatão, que ele próprio mistificava, e Chico também. Ele era um médium de psicografia. Chico se manteve em silêncio, sofreu muito. Uma pessoa, certa vez, da imprensa chegou a ele: o que é que você acha do que o seu sobrinho disse? Era recente, ele estava tão amargurado que ele não conseguiu deixar de apresentar a emoção, as lágrimas dos olhos. Ele disse: meu sobrinho é um homem de bem. Deus o abençoe nas tarefas que ele escolheu. Mais tarde, esse menino, que foi subornado, na verdade, para dar essa declaração, começou a beber, tornou-se um alcoólatra. Mais tarde foi internado no manicômio e mais adiante tocou fogo na própria cama, suicidando-se de maneira dolorosa. Chico disse mais tarde que ele foi totalmente envolvido por entidades perversas por causa da sua faculdade mediúnica desordenada e interesseira. Então, a mediunidade tem esses desafios. Não precisamos ser médiuns de projeção social, mas temos os nossos desafios internos. Tentar ser médiuns de bom caráter, de bem na família, no local onde a gente foi colocado. A gente doutrina o espírito, doutrina o filho rebelde, que é discutidor. A gente recebe por incorporação, por exemplo, espíritos agressivos, recebe a esposa leviana, o marido agressivo. É uma forma também de a gente estar treinando, sendo médium do bem, médium da vida, médium com Jesus. Não apenas do céu para a terra, mas sobretudo da terra para o céu, que significa elevação. Mediunidade, portanto, é essa iluminação de consciência do médium, para que ele possa ser feliz, pleno, alcançar a paz e colaborar com a paz coletiva e geral. Gostaríamos de agradecer a equipe que organizou o nosso evento, o nosso seminário, dizer que eu me sinto muito honrado de estar aqui, vivendo essas experiências e aprendendo também. Agradecer a vocês que estão aqui, sem cuja presença não seria possível um evento como esse, porque é para o público em geral que nós fazemos e realizamos uma atividade como essa. Aquelas pessoas que não estão aqui presentes também agradecemos, Edivaldo Veloso, Yasmin e outras pessoas, que elas todas sejam abençoadas, e dizer que até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Amigo e Mestre Jesus, nosso Divino Senhor, chegamos ao momento final das nossas atividades. Graças te damos, Senhor, pelas bênçãos aqui colhidas, em razão dos conhecimentos sublimes que iluminam a nossa consciência. Sabemos que ainda navegamos em águas muito iniciais. Ainda na planície da montanha que deveremos sobrenadar. Abençoa todos nós, particularmente os médiuns, aqueles que realizam tarefa na área da mediunidade. Eles são os instrumentos por meio do qual
nós travamos contato com o mundo espiritual. Foi através dessa ponte que a vossa doutrina, através da terceira revelação, o Consolador Prometido, pôde voltar à Terra, representado pelas estrelas dos céus, os bons espíritos, que somente pela porta de acesso na mediunidade pôde nos iluminar a consciência e restaurar o cristianismo em espírito e verdade. Jorra sobre nós as suas bênçãos, abençoando todos aqui presentes. Que os desencarnados amigos, os espíritos que aqui se encontram, possam continuar mantendo conexão conosco e nós mantendo vínculo com eles. O mundo espiritual se movimenta para tentar nos ajudar, alcançando-nos na medida em que nós oferecemos as condições para que eles possam nos acessar. Atividades como essa produzem as reflexões necessárias para que a sintonia com o alto se estabeleça de maneira constante e, para não dizer definitiva, para que nós arranquemos as tomadas psíquicas que nos ligam às obsessões, aos vínculos mentais com o nosso passado, com a nossa retaguarda, e possamos respirar o clima psíquico do nosso futuro. Por tudo, Senhor, graças te damos. Obrigado. Que assim seja. Que assim seja.